Sabe qual que é um dos mais nefastos conselhos da nossa sociedade capitalista? Confie no processo. Vamos tomar um momento para refletir sobre a sociedade na qual vivemos e a cultura na qual essa sociedade nos submerge. Bom, nossa sociedade, sabemos muito bem, uma sociedade capitalista, uma sociedade regida pelo dinheiro, uma sociedade onde o sucesso pessoal muitas vezes é medido aqui com o tamanho do seu salário ou qualquer outra medida que possa quantificar o seu sucesso profissional, o seu sucesso econômico. E temos nessa sociedade algumas crenças que fazem parte da cultura capitalista. Uma crença muito natural que não é nem específica da cultura capitalista, poderia se enxergar em vários outros modelos de sociedade, é a crença de que as coisas são como elas são. As coisas são como elas são. Dentro de uma sociedade capitalista, quando pensamos as coisas são como elas são, a gente pensa que, ok, existe dinheiro, existe riqueza, as coisas são desse jeito, e se eu quiser ser alguém na vida, vou ter que dançar conforme a música. Então, vou ter que trabalhar, vou ter que me esforçar para conseguir ter essa ascensão pessoal, essa ascensão social, essa ascensão salarial. O que já é, na verdade, uma crença derivada aqui. Se as coisas são como elas são, e se dinheiro é poder, e se precisa se trabalhar para atingir mais glória, mais satisfação pessoal e mais prestígio social, se o trabalho dignifica o homem, né? Tudo isso aqui, percebemos, já está entrando aqui um novo pacote dessa cultura capitalista, associado, atrelado aí à primeira crença de que as coisas são como elas são. As coisas são como elas são, o trabalho dignifica o homem, preciso trabalhar para viver, quanto mais eu me esforçar, mais eu trabalhar, vou conseguir a tão almejada ascensão social. Tá, e como resultado dessas crenças básicas na nossa cultura capitalista, vem essa máxima: confie no processo. O que isso quer dizer? O que quer dizer falar confie no processo? Quer dizer que a sociedade ela é injusta, ela é difícil, ela tem desigualdade, ela tem desafios, ela tem dificuldades, é difícil existir enquanto um indivíduo numa sociedade capitalista sem passar fome? Sim, sim para todas essas perguntas, é difícil. Mas existe um processo, existe um caminho, existe possibilidade. Se você fizer esse passo a passo, se você fizer direitinho, se você desempenhar direitinho, você vai conseguir a ascensão social. Essa máxima, confie no processo, vem trazendo essa promessa de que é possível uma ascensão social, é possível, se você se desempenhar, se você fizer tudo direitinho, se você ir agindo ali dia após dia, confia no processo que no final vai dar certo. Confia, continua fazendo do jeitinho que você está fazendo que no final vai dar certo. Confia no processo. Isso reflete um aspecto muito característico da cultura capitalista, que é o aspecto da meritocracia. O que é a meritocracia? É a lógica que promete recompensa a quem merece. Se você fez por merecer, é óbvio que você vai conseguir uma recompensa. A sociedade capitalista, ela se vende como sendo uma sociedade meritocrata, nesse sentido de que se você desempenhar bastante, se você se esforçar, se você tiver um bom desempenho, você vai então ser uma pessoa com mérito, você vai atingir o que todo mundo quer atingir, que é sucesso, que é dinheiro, que é felicidade, que é, sei lá. Então chegamos a isso. A sociedade capitalista, a cultura capitalista, ela é muito baseada na lógica da meritocracia. Se você se esforçar, você vai ter sucesso. Você vai ser alguém na vida. Você vai ter uma vida boa. Depende do seu esforço. Não fale comigo, hein? Bom, mas aí, frente a tudo isso, frente a todas essas máximas da sociedade capitalista, a máxima da meritocracia, a máxima de confie no processo, a máxima de que o trabalho dignifica o homem, a máxima de que se você desempenhar bem o bastante, você vai com certeza ser alguém na vida, e caso você não esteja sendo alguém na vida porque você não se desempenhou bastante, a culpa é sua e você tem que se desempenhar mais. Todas essas máximas, todas essas crenças mereceriam um ponto de inquietação, um ponto de duvidar. Porque em nenhum momento eu falei para vocês que elas são baseadas em fatos. São crenças. São crenças
que estão na nossa cultura. Se em algum momento nós tomamos alguma dessas máximas como fato de que podemos confiar no processo, fato de que a meritocracia é o regime no qual a sociedade capitalista se baseia, se tomamos isso como fato, é simplesmente porque estamos muito imersos na cultura da nossa sociedade. Simplesmente por isso. É tão repetido, é tão comentado, é tão acreditado que parece se tornar um fato, parece se tornar uma verdade. Mas não tem nada que garanta que a meritocracia se faz valer. Não tem nada que garanta que confia no processo que sempre vai dar certo. Não tem nada disso. Nada. São crenças. Crenças muito repetidas. Apenas isso. E, portanto, mereceriam uma inquietação, mereceriam um duvidar nesse sentido de que, será que eu posso mesmo confiar no processo? Será que a meritocracia é mesmo uma coisa que se faz valer nessa sociedade? Então comecemos a pensar mais criticamente, com mais calma, a respeito desses assuntos. Quando pensamos em processos, entendemos que muitas coisas que fazemos, muitos objetivos que tentamos atingir na vida, realmente parecem ter algum tipo de processo. Por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. Canal do YouTube. Eu estou num processo de crescer um canal no YouTube. Nesse processo aconteceram várias coisas. Eu tive que aprender a falar com a câmera, eu tive que aprender a gravar vídeo, eu tive que aprender a editar vídeo, eu tive que aprender sobre edição de cores, sobre edição de áudio, sobre edição de um monte de coisa, tive que aprender a fazer capa, tive que aprender a analisar as estatísticas que o YouTube me fornece, tive que aprender um monte de coisas, muitas coisas que eu nem sabia que precisava aprender, eu tive que aprender. Estou nesse processo. E não daria para eu falar que eu posso pular todas essas etapas e pular direto para a parte final do sucesso de uma carreira no YouTube. Não dá para ignorar esse processo. Existe esse processo. Para muitas outras coisas, se a gente pensa ali em qualquer carreira profissional que você for pensar, você vai enxergar que existe um processo, geralmente um processo associado à formação do indivíduo, ao preparo, à educação, a toda a especialização do indivíduo para ele desempenhar algum papel específico. Existem processos que vão conduzir a esse caminho. Então, processos existem. Bem como a questão de mérito. A questão de que todo mundo tem essa sensação de que se eu não me esforçar o bastante, dificilmente eu vou conseguir alguma coisa boa. O quanto eu consigo, existe ali uma dependência, pelo menos mínima aqui, do quanto eu me desempenho. Se eu me desempenhar mais, aparentemente eu consigo um pouquinho mais do que eu conseguiria caso eu não tivesse desempenhado tanto. Temos essa sensação, temos essa percepção que muitas vezes se faz concreta no sentido de que, vou fazer lá, vou prestar um exame, vou prestar um concurso público, sei lá, vou estudar para a prova. Se eu estudo uma certa quantidade, vou acabar com uma nota na prova. Se eu estudo um pouquinho mais, se eu me dedico um pouquinho mais, tenho mais chance de ir melhor na prova, portanto, tenho mais chance de conseguir a vaga lá. Portanto, parece que tem uma dependência aqui do mérito. Se eu fiz por merecer, eu tenho mais chance de conseguir o resultado lá na frente, a vaga do concurso público, etc. Então, a gente percebe que a questão de processo, ela se faz valer em muitos aspectos. A questão de mérito, ela também se faz valer em muitos aspectos. Mas, quando são transformadas em máximas, quando são transformadas nessa questão de confie no processo, no final vai dar certo, ou na máxima de meritocracia, se você se fizer por merecer, você vai vencer na vida. As máximas, elas se mostram muito generalizadas, elas se mostram como quase promessas. São ensinamentos que mais se parecem com promessas. E repito, são ensinamentos, são coisas ensinadas, são coisas que são repetidas, são coisas que são passadas por meio da nossa cultura. Não é simplesmente que você acorda ou você nasce nesse mundo, você nasce acreditando na meritocracia, você nasce acreditando que processos conduzem a resultados em 100% dos casos. Você é ensinado a isso, você é ensinado a confiar sempre no processo, você é ensinado a pensar, ter essa mentalidade da meritocracia. E enquanto ensinamentos, esses ensinamentos eles acabam tendo um partido, porque todo ensinamento tem um partido. E sendo ensinamentos de uma cultura capitalista, o partido deles também está aqui voltado ao ideal capitalista. Por quê? Por quê? Como assim? O que o capitalismo tem a ganhar se eu acreditar em meritocracia? Quando você confia no processo, quando você confia que a meritocracia é real, é garantia, você faz
o que a sociedade prescreve. Você faz exatamente o que a sociedade fala para você. Faz isso que você vai ganhar. Faz isso que você vai vencer na vida. Faz isso que você vai ser alguém. Mas se é a sociedade que está te dizendo isso, é porque é o que a sociedade quer de você, é o que ela espera de você. Portanto, em sentido de manter as coisas como elas estão, manter a sociedade do jeito que ela é, manter todos os problemas iniciais que nós falamos lá, fazer com que esses problemas não sejam razões de inquietação, fazer com que a poeira abaixe, que tudo se acalme, que as pessoas continuem agindo conforme a sociedade para ter sua manutenção precisa que elas façam, para que tudo se mantenha esse status quo, é muito conveniente que as pessoas confiem no processo, que as pessoas continuem fazendo o que estão fazendo, esperando que um dia vão vencer na vida. Se elas vão vencer ou não, não é garantia nenhuma. Não conseguimos dizer. Conseguimos apontar um caso ou outro das pessoas que se esforçaram muito e venceram na vida, mas, como disse, é um caso ou outro. Enquanto a grande, imensa maioria continua na miséria, continua em situações de exploração, continua em situações de extrema. Mas continuam acreditando no processo, confiando no processo, confiando na meritocracia. Essa confiança no processo faz com que elas se mantenham fazendo tudo do mesmo jeito sempre. Porque afinal elas estão confiando no processo. Foram ensinadas a confiar no processo. Vão continuar confiando. Enquanto continuarem confiando e agindo da mesma forma, tudo permanece do mesmo jeito. Essas máximas, confie no processo, a própria meritocracia, ou falar que as coisas são assim mesmo, a vida é assim mesmo, a sociedade é assim mesmo, as coisas são do jeito que são, não dá para mudar, a gente tem que dançar conforme a música. São máximas, são ensinamentos de um teor fatalista. Fatalista nesse sentido de que é isso, não dá para mudar e é isso que tem e a gente vai dançar conforme a música. Fatalista nesse sentido, está tudo determinado, não tem possibilidade de mudança, é o que tem. Então, tudo que nos resta é confiar no processo. Se o processo falhar com a gente, não teria mais nada que a gente fazer mesmo. Isso é um teor muito fatalista, que remete muito à nossa forma, a forma como nós somos educados. Digo isso no sentido tanto do sistema educacional, né, da educação tradicional, quanto num aspecto de educação cultural. A nossa educação, ela tem um estilo muito bancário, nesse sentido de que, olha, verdades que vão sendo pingadas de quem sabe para quem não sabe só aceita e só segue as prescrições que são pingadas. É o estilo de educação bancária criticada por Paulo Freire, e para a qual Paulo Freire vem justamente denunciando, vem justamente problematizando esse aspecto fatalista, que é um aspecto que apassiva o educando, que apassiva, que tira o nosso poder de ação, tira o nosso poder de questionar que mais que dá, que mais que podemos ser, que mais que podemos conseguir, que mais que podemos conquistar. Esse aspecto fatalista está matando essa possibilidade de ação, está nos objetificando na medida que só recebemos essas verdades, agimos conforme elas vão nos dizendo para agir, não fazemos nada diferente disso. E, portanto, mantemos a ordem que já está aí, mantemos ela como está. Frente a essa questão, evidenciando esses problemas da educação bancária com esse teor apassivador que ela tem, que é o mesmo que vemos no teor apassivador de máximas fatalistas, como a sociedade é desse jeito, a gente tem que dançar conforme a música, confie no processo, em meritocracia. Frente a essa questão fatalista, Paulo Freire vem falando, não, que coisa é essa? Que coisa absurda é essa? A gente precisa de uma educação crítica. A gente precisa de uma educação que torne o educando sujeito, que faça ele pensar, que faça ele questionar, que faça ele desconfiar das coisas, que faça ele se inquietar com essas ditas verdades, com esses fatalismos, faça ele se inquietar frente a essas questões, faça ele se inquietar, se indignar com condições não boas para ele, sabe? Eu confio no processo que um dia o processo vai me recompensar. Não, se inquieta com isso. Desconfia disso, na verdade. Essa educação crítica que Paulo Freire defendia e deixou na sua obra, né, essa defesa da educação crítica, parte justamente do contrário dessas máximas fatalistas. Parte desse princípio crítico de duvidar, de questionar, de desconfiar. Portanto,
acredito que a mensagem desse vídeo, no final das contas, seja para que você desconfie do processo. Desconfie no processo. Por que você confia tanto nos processos nos quais você está inserido? Por que você confia tanto nas ditas verdades que você foi aprendendo ao longo da vida e que foram conduzindo o seu jeito de existir dentro dessa sociedade? São verdades mesmo? Ou merecem um ponto aqui de interrogação? Merecem um pouquinho aqui de uma desconfiança? Eu acho que merecem muito de uma desconfiança, porque é aquela questão. Enquanto ensinamentos, essas máximas acabam tendo partido. E muito provavelmente esse partido não é o seu partido. Então, desconfie no processo. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Eu não espero ter convencido você de nada, assim, te convenci de uma nova verdade. Não espero ter te convencido de algo assim. Eu só espero ter ajudado você a começar a desconfiar mais do processo. Só isso. Só isso que eu queria com esse vídeo de hoje. Ajudar você a desconfiar mais dos processos. E é nesta nota misteriosa que eu vou fechando o vídeo de hoje. No mais, vou ficando por aqui e vejo você num próximo vídeo.